Hoje é um assunto que deve interessar cada um de nós, pelo menos para ter a informação correta. Nós vamos falar sobre diversas linhas, vamos chamar isso de linhas no judaísmo. Por exemplo, aqui a nossa sinagoga é uma sinagoga ortodoxa. Dentro da ortodoxia também tem tantos tipos de chapéus usados, tá certo? Vai com aquele que é feito de todos os tipos de Streimel. Tem tantos tipos que provavelmente, se eu começar a falar sobre cada tipo, eu ia terminar 4 da madrugada. Realmente tem muito, cada um com seu descendente, mas todos eles são chamados ortodoxos. Ortodoxia. Depois tem a linha conservativa, provavelmente aqui, e depois tem a linha reformista. Por exemplo, aqui no Brasil, a linha reformista é muito conhecida. Temos Shalom, uma sinagoga enorme, bem reformista. Temos SIPI, e provavelmente tem mais alguns que eu não conheço. Mas esses são os dois principais aqui em São Paulo. Cada um tem sua linha, cada um acredita naquilo que eles fazem. Mas o que deu origem para todo esse tipo, todas essas divergências? Essa divergência não é simples. Eu fui educado em uma família muito ortodoxa e nunca que entramos numa sinagoga reformista. Não somente que a gente não concorda com a linha, entrar numa sinagoga reformista era proibido. Mas tem um casamento kasher lá. No CIPI muitas vezes tem um casamento kasher. E realmente é kasher. Mas nós não entramos naquela sinagoga. De jeito nenhum. Mas tem uma bar mitzvah. Tem uma sinagoga no hebraico que pertence a SIPI, ou Shalom. Jamais que entramos num lugar assim. Ou seja, a distância é tão grande que não há participação, não há união entre os grupos, nenhum. Divergência total. Estranho. Como tudo que nós trabalhamos para ter união, mas de repente você tem pessoas que têm um tipo de sinagoga, outro, e a divergência. O que está por trás disso? Como que começou toda essa bagunça e por que terminou do jeito que está agora? E vamos voltar um pouco para estudar o assunto, estudar bem. A chegada dos reformistas. Ou seja, as reformistas chegaram. Antes eram somente ortodoxos. Ou pode ser pessoas que não acreditaram em nada, mas não eram reformistas. Reformista significa pegar algo e fazer uma reforma, modificar. Tem gente que fala, sabe, religião não é comigo, eu não acredito em nada disso, ou sou ateu, ou tenho esses outros argumentos, mas não faço parte. Isso sempre tivemos. Até na época do Beit HaMikdash tinha gente assim. Mas reformista significa chegaram grupos de pessoas e decidiram para fazer uma mudança, uma reforma na religião judaica. Nós temos que lembrar bem dessa palavra. Isso está ligado com Haskalah. Haskalah é o iluminismo judaico e seus desdobramentos históricos. Como sempre, histórias milenares, mundiais, Pronac e o número da Pronac que esse projeto pertence.
Ok. O que é a Haskalah? O que é iluminismo? Transformações intelectuais, religiosas e sociais. Ou é chamada Haskalah, iluminismo, surge na Europa Ocidental no século XVIII e se expande gradualmente para o leste europeu. Mas começa com a Europa Ocidental. Logo vamos ver que começa justo da Alemanha. A Alemanha era a fonte de todo esse reformismo, de toda essa linha de Haskalah, de iluminismo, começou da Alemanha e depois continuou. Normalmente, quando se mostra desenhos ou ideias do Haskalah, sempre vamos encontrar em vários livros, até aqueles que são totalmente em hebraico, duas pessoas com um livro judaico, pensando o que eles estão pensando, não daquilo que está escrito, pensando o que eles vão fazer com aquilo que está escrito. Como que dá para modificar aquilo para se adaptar para a atualidade do mundo. Isso aqui vai ser algo que nós vamos agora explorar um pouco. O iluminismo europeu e suas ressonâncias judaicas. O que foi a Haskalah? Movimento intelectual judaico no século XVIII, inspirado no iluminismo europeu, transformou a vida judaica baseado na razão e modernidade. Agora, vamos entender bem o que isso significa. Naquele tempo, na Europa, começou novos movimentos. São movimentos de mudança. A igreja começou a perder aquele controle forte que ele teve para os últimos, provavelmente, 800 anos. As pessoas não estavam afim de continuar sendo muito frum, muito religioso. Por que não estava afim? Porque as classes das pessoas naquele tempo, ricos, a nobreza, e pessoas que nasceram como trabalhadores pobres, cada um já sabia como que vai ser o resto da sua vida. Já era predeterminado. Quem era o que chamamos hoje um schlepper, continua sendo um schlepper. Quem nasceu rico, ia continuar com a riqueza. A igreja, de uma certa forma, quem conhece, apoiou, talvez não oficialmente, mas pelo menos não foi contra. As pessoas em gerais eram iletrados. Uma pessoa que viveu no 17º século não viveu melhor do que alguém que viveu 500 anos atrás. Mesmo schlepperai, mesma pobreza, sem visão para poder ter uma vida melhor. Isso está ligado com mais um assunto. A religião em si, principalmente a religião cristã, fala muito sobre o mundo vindouro. O nosso mundo, nascemos aqui para sofrer, é um mundo de sofrimento. Não precisa melhorar nada. Tem que aguentar firme e se preparar para o mundo que vem. Isso era a linha. E as pessoas realmente acreditavam nisso. Naquele tempo, falar sobre o mundo que vem, isso era a conversa diária das pessoas. Já chegaremos lá. Isso era a ideia. Não falta muito. As pessoas viveram vidas curtas, sem muito plano para frente. Vamos dizer o seguinte, 60 anos era já considerado uma vida razoavelmente boa, e depois de 60 anos, ou Ganed no paraíso, ou para outro lado. Isso era o plano da vida. Melhorar a vida? Não. Quem resolve nossas vidas? A religião.
Tudo era jogado para a religião. Isso, quem olha os textos, quem estuda, realmente acredita. Ainda tem gente hoje que segue isso aqui. Mas, de qualquer jeito, isso era a ideia geral. Mas chegou um momento onde que a igreja começou a perder todo esse controle. Havia uma reforma, luteranos, a Revolução Francesa, todos eles não eram grandes sadikim. Quem conhece, eu não vou entrar em todos os nomes, porque isso não importa para nós, não eram pessoas muito justas que procuravam. Uma grande parte eram ateus, eram pessoas modernas, que eles acreditavam numa coisa só. O homem, ele pode resolver seus problemas, não precisa de Deus em tudo. Cada um é responsável pela sua vida. Se quer melhorar a tua vida, luta para melhorar, não aceita que isso aqui é teu destino. Para nós, isso hoje parece ridículo toda essa conversa. Até a religião vai te dizer, Deus ajuda quem se ajuda sozinho. Mas naquele tempo isso era uma novidade. Porque as religiões do mundo, principalmente a religião cristã, não falava dessa forma. Olha, tudo depende de Deus, confia em Deus, e aqui que tem que ser, vai ser. A ideia que cabe ao ser humano se empenhar para mudar seu estilo de vida não era na moda, até que veio essa revolução. E essa revolução que era em todos os países grandes ocidentais naquele tempo, isso inclui principalmente Alemanha e França, havia grandes mudanças, novas filosofias e, com o tempo, muito contra a religião. Começou como, vamos equilibrar, até aquele dito conhecido de Karl Marx, que a religião é ópio das pessoas, ou seja, isso não deixa pessoas progredir na vida, porque a religião acaba com qualquer iniciativa. Mas começou com essa ideia que precisamos ficar mais inteligentes, precisamos acreditar mais em nós, e quando a gente começa a acreditar mais em nós, é menos em Deus, e começar a cuidar dos assuntos sozinhos. No Yiddish tem um dito, Azoi visi Christelzach, azoi Idelzach. Como que isso está entre os cristãos e isso acaba se espalhando entre os judeus. Isso atingiu os judeus também. E hoje, antes de poder se aprofundar um pouco mais sobre essa ideia nova, ideia moderna, vamos pegar 3 pessoas e entender quem que eles eram. Através deles vamos costurar tudo que está ligado com iluminismo, os reformistas, assim diante. Quem eram essas 3 pessoas? O Frederick the Great, Moshe Mendelssohn e a família Rothschild. Se nós vamos entender bem esses 3, nós vamos entender que se temos hoje no mundo judeus em geral, ou judeus ortodoxos em particular, é um milagre enorme. Porque o que vem contra o judaísmo e contra os ortodoxos? Das próprios judeus. Não tinha nada igual na nossa história. É difícil para entender como saímos dessa. Vamos seguir aqui, porque eu não sei o que está escrito na frente. O contexto, iluminismo na Europa. Valorização da razão. Valorização da razão aparece uma coisa inocente. Mas a religião como razão não sempre se encaixa. Nós somos pessoas do nascer de Nishma. Vamos cumprir e depois, se dá para entender, vamos entender. Se não, cumprir vamos de qualquer jeito. Mas quando se começa a valorizar muito a razão, significa, não, vai devagar. Calma.
te mandaram fazer. Não é bem assim. Nós vamos ver que na época do Iluminismo tinha vários crentes que falavam, olha, temos que usar a cabeça. Esse Talmud, o que é o Talmud? Um grupo de rabinos se juntaram e falaram que eles acham que isso que Deus está aqui. Eles acham ou entendem. Mas nós vamos, com nossa razão, provar que eles não sabem o que eles falam. Está certo. Quando começa a basear muito sobre a razão, não tem fé, isso é ruim. Busca por conhecimento científico. Crítica à tradição religiosa, influência direta da Haskalah. Objetivos da Haskalah. Integração social dos judeus, educação secular, reforma cultural, redução do isolamento. O que isso significa? Vamos voltar e falar um pouquinho sobre Alexander the Great. Quando alguém se chama The Great, ou grande, isso convida problemas. Porque com o tempo ele realmente começa a acreditar que ele é The Great. Não somente que os outros, mas ele começa a acreditar que suas ideias são super fortes. E são reais. Dá para realizar esses conceitos assim diante. Esse Alexander the Great, nós vamos entrar sobre a tradição da família importante, vocês podem ver isso aqui, naquele que está escrito, mas eu quero chegar mais àquele que pertence ao judaísmo. Ele, um grande amigo dele era um agente da França, se não me engano era Rousseau, e esse Rousseau tinha uma amizade profunda com esse Alexander the Great, e juntos eles elaboraram que o mundo tem que mudar. Não dá mais como ir com aquele sistema antigo. Agora é a hora da gente ficar iluminados, usar a cabeça e realmente dar uma chance para todo mundo para sair da miséria. Inicialmente isso é um plano muito bom. E decidiram onde que eles vão fazer essa experiência são sobre os judeus. Por quê? Os judeus naquele tempo não tiveram direito nenhum na Europa. Eram cidadãos, se podemos dizer, sem direitos. Moravam no gueto, estudando o Talmud. Nenhum deles poderia cursar uma universidade ou receber nenhuma posição importante. Não poderia ser um médico, advogado nem se fala, ou seja, nenhum serviço eles poderiam executar porque não tiveram o estudo para isso. Decidiram que isso aqui vai mudar. Eles vão abrir as portas para os judeus, ensinar cultura. Os judeus com o tempo vão se vestir diferente, vão se misturar e vão virar gente, como se diz. A ideia, por si só, não era tão ruim. A ideia por si até faz sentido. Você tem uma pessoa que mora num gueto, mora na miséria, não tem chance na vida, agora chegam para ele e falam, sabe o quê? Nós vamos te dar uma chance na vida. Você vai poder ir na universidade, e já que os judeus têm boas cabeças, quem sabe o que pode virar dessa gente? Com o tempo vão se misturar, vão se juntar com nós. E o que vai sobrar da religião? Se eles vão praticar, vão comer gefilte fichadas, isso não nos incomoda tanto. O importante é que eles vão se vestir que nem nós, vão começar a falar a linguagem que nós usamos, e tudo vai funcionar bem. O plano não necessariamente era para terminar com a religião judaica. E realmente, esse Friedrich the Great se associou com alguém que é chamado Moshe Mendelssohn. Esse Moshe Mendelssohn frequentava o palácio do rei, um amigo íntimo, se podemos dizer, desse Friedrich the Great, que acreditava muito dele. Ele recebeu uma educação laico
grande, uma pessoa muito talentosa. Ele tinha alguns problemas. Fisicamente, ele tinha um nariz típico judaico, ou seja, que tem aquele hook que está assim. Além disso aqui, ele era muito corcundo, e usava óculos. Por isso, as caricaturas antigas dos judeus eram baixinho e gordo, corcundo, nariz grande, ou seja, esses olhos vocês podem ver, porque está muito ligado com a aparência física. Até que a piada é o seguinte, o Moshe Mendelssohn, ele falaram para ele um casamento, uma moça muito bonita. Mas quando ela viu ele pela primeira vez, falou, olha, isso, como se fala aqui, nem morto. O cara assim, de jeito maneiro. O Mendelssohn era inteligente e falou para ela o seguinte, você sabe, nós somos gente que acreditamos na Torá. Foi avisado, antes da gente casar, Bat Ploni Ploni, a filha do tal vai casar com tal. Esse shidur nosso já foi decidido. Mas decidiram que vale a pena a gente se encontrar. Eu dei um olhar para você, baixinha, gorda, corcunda, com o nariz assim. Falei, uau. Só tem um jeito. Já que eu vi o nosso futuro junto, eu te falei, sabe o quê? Vamos casar. Todos os teus defeitos eu pego para mim. Assim você vai sair uma moça linda. Você concordou. Agora você reclama contra o fato que eu sou corcundo. Você que é corcundo. E ela gostou tanto desse discurso que casou com ele. Agora, esse Moshe Mendelssohn, muito talentoso, super talentoso em várias ciências e artes. Mas, além de tudo, ele era muito erudito no Talmud, escreveu respostas para o mundo inteiro naquele tempo. Muito, muito conhecido. É uma figura interessante. Ele escreve num dos livros dele que ele tinha uma audiência marcada com o imperador, com Friedrich the Great, aparentemente, mas ele chegou atrasado, porque ele precisava rezar a mincha. Ele diz, olha, eu não perdi o mincha na minha vida. Assim que ele escreve. Ele é uma pessoa super religiosa. Eu ouvi de uma pessoa no Montreal que entendeu muito bem, ele falou, olha, a maioria do dia ele estava sentado com talit e tefilin, que nos tempos antigos que as pessoas ficavam no tefilin uma grande parte do dia. Ele era uma pessoa super, super religiosa. Agora veio uma história brasileira. A yeshiva onde que eu trabalho, na rua Bandeirantes. Algumas casas embaixo tem um tipo de um bazar que trabalha o tempo inteiro. Um dia, eu estava esperando para alguém me buscar, que vem em 15, 20 minutos. Eu vou dar uma olhada o que tem nesse bazar, para ver que ali tem um setor de livros antigos. Eu entrei, perguntei quanto que custa esse livro aqui. Falaram 10, 12 reais. Abri, vi um livro quase de 200 anos atrás. E sabe o quê? 10 reais, paguei os 10 reais, peguei o livro. Eu abro ele, não consigo ver quem que é o autor do livro. E eu abro aqui na frente, que não está escrito, está vendo que já está na página 7. Ou seja, falta algumas páginas, atrás também falta, ou seja, não tem como. E isso era antes da época da Artificial Intelligence. Hoje, você pega, faz assim, logo te sai daqui, mas naquele tempo não tinha. Procurei. No fim, eu descobri que isso é o Chumash do Moshe Mendelssohn. Ou seja, não sei se é o Chumash particular dele, mas o que ele escreveu. Falei, sabe o que? Nunca vi esse livro antes. Comecei a ler esse livro. Uau! É uma explicação fora de comum. Muito, muito bonito. Falei, mas só tem aqui, isso aqui
é Bereshit. Eu vou voltar lá para ver, talvez tenha os outros volumes também. Foi ali, a bagunça era grande. Fiquei gastando tempo. E eu encontrei o Chumash Shemot. Uau, mas o Chumash Shemot já tinha a página inicial. Mas fiquei surpreso. Está escrito realmente, isso é o Chumash feito pelo Moshe Dessing, isso é o nome dele, Dessing, que era Moshe Mendelssohn. E depois, quem deu Haskama, quem concordou com esse livro, está escrito o seguinte: o Rebbe do Chabad, o Tzemach Tzedek, e também Reb Chaim Volozhina, que ele era dos lituanos. Obviamente, é uma mentira que não tem igual. Essas pessoas jamais que ia dar uma... Mas, naquele tempo, quem conhece um pouco a bibliografia, isso era comum. Porque se alguém morava em Berlim e quis escrever alguma coisa, até verificar, está falando aqui mais de 200 anos atrás, até verificar se é verdade o que ele escreveu ou não, tá certo? Já passou 3 anos, tá certo? Como que alguém ia saber? Não tinha telefone, não tinha nada disso ainda. Por isso, para vender o livro dele, alguém que imprimiu o livro simplesmente falsificou, mas isso não importa tanto como a ideia que eu estou falando. Peguei o Chumash, é excelente. Essa realmente de uma pessoa que acreditava em Deus, acreditava na Torá. Ele era uma pessoa provavelmente muito bem intencionada. Entretanto, a dificuldade dele, que ele achou que todo mundo se chama Moshe Mendelssohn. Que todo mundo tem a capacidade que ele tem. Mas isso é o tipo de capacidade que existe 1 no milhão. Alguém que reza todos os minchas, não falta uma minchá, alguém que é dedicado à sua religião e mesmo assim é capaz de ter contato com Friedrich the Great e se tornar uma grande pessoa. Mas ele, com as ideias dele, em primeiro lugar, ele traduziu o Chumash em alemão. Isso, tornar alemão, ou vernáculo. Se usa a palavra vernáculo aqui também ou não? Vernáculo é a língua do país que a pessoa... Isso. Para tornar alemão a língua dos judeus e a Torá traduzido, e tudo era estudado naquele tempo, segundo ele, em alemão, isso abriu já uma saída daquele que era conhecido até aquele tempo. Mas já que ele achou que todo mundo vai saber equilibrar, ele foi muito longe. Em 50 anos, todos entraram no sistema do Reforma. Todos entraram para cursar aqueles que poderiam universidades. Todos largaram do estilo ortodoxo original e começaram a entrar nessa reforma, nessa mudança. Se vestiram diferente, falaram alemão e que nem fala o livro conhecido, Meir Simcha Dudvinsk, aqueles que acham que Berlim é nosso novo Jerusalém. Ou seja, nós somos alemães, a cultura do país que nos interessa. Israel não é tão importante, os antigos costumes não são importantes, simplesmente substituir uma religião pelos novos condutas. Nós não precisamos ir longe. Os próprios netos desse Mendelssohn largaram a nossa religião e se converteram para o cristianismo. Os netos dele. Olha, netos, você está falando de uma época não de 200 anos. Em 50 anos, 90% dos judeus da Alemanha entraram nesse movimento de reforma. Aqui temos nosso amigo, senhor Israel. Ele me mostrou hoje um clipe Israel dos bons tempos. Ele é um ótimo violinista. Ele me mostrou uma peça do Mendelssohn.
Tem uma peça do Mendelssohn muito conhecida, eles eram muito artísticos, essa gente. Muito grande nessa área da música, que até hoje ele me diz que é uma peça famosa, a peça do Mendelssohn. Mas nada a ver com o judaísmo. No meio desse assunto, entrou um sujeito chamado Geiger. Esse Geiger, ele já tinha ideias bem mais longe do Mendelssohn. Ele achava não que pode faltar uma mincha, que não precisa rezar mincha. Ele achou que todo esse costume é totalmente desnecessário. E ele inventou várias e várias ideias. Primeira coisa, o Geiger era daquele que acharam que o judaísmo tem que ser o judaísmo profético. O que é profético? Temos o Chumash, a Bíblia. Isso ele falou, tem que descartar. Isso não faz sentido nenhum, esses mitzvot no mundo moderno. Principalmente aquilo que está ligado com korbanot, oferendas e coisas assim. Isso tem que tirar. Tudo que está escrito sobre Jerusalém, a volta para Sion, tem que tirar. No Sidurim dele, isso tudo foi tirado. Também a grande ênfase dele é o seguinte: o Chumash tem que tirar. O Talmud, uau, isso é a pior coisa que tem. O que tem que acreditar é os profetas, porque os profetas realmente não falam muito sobre mitzvot. Ele fala sobre bondade, ele fala sobre ser uma pessoa correta. O que hoje se escuta muito no mundo reforma? Tikkun Olam, consertar o mundo. Esse Tikkun Olam começou com esse Dr. Geiger. E esse Dr. Geiger, ele falou assim, nós vamos praticar somente Nevi'im, profetas, onde que vamos melhorar o mundo. E para melhorar o mundo, temos que terminar com essa divisão entre religiões e assim diante. E nós devemos, com o tempo, realmente se misturar e abandonar a nossa religião. Isso é Moshe Mendelssohn, olha, não sei até quando isso está certo, mas o nariz dele, eu acho que aqui não é tão ruim. Tinha feito uma plástica, mas... Isso que é o problema, porque quando nós vamos chegar na hora do antissemitismo, nós vamos ver que eles acharam, e aqui foi o grande erro do Mendelssohn, se nós vamos se misturar entre os povos, eles vão nos respeitar, isso vai acabar com o antissemitismo. O erro deles é que nem escreveu alguém chamado Hess. Ele fala, o Mendelssohn não entendeu bem o assunto. Não é a nossa cultura que incomoda eles. Não é a religião nossa que incomoda. É o nosso nariz. Ele fala, é justo o nosso nariz que incomoda. Por isso, não tem como entrar em acordo com eles. Não vai funcionar nunca. Por isso, só tem um jeito. Ou todo mundo passa uma boa plástica e tira o nariz, ou, infelizmente, a triste solução do Hitler, Deus apaga o nome para não ter judeu. Isso é a única maneira. Mas o nariz nosso sempre vai ser um problema. Isso se chama hoje um problema racial, como se fala aqui? Racial. Um problema racial mesmo. A nossa raça que incomoda eles. É a nossa raça. E isso dá para ver hoje também. Quando se fala com nossos piores inimigos hoje, sempre vamos detectar que nós somos uma raça diferente, segundo Hitler, uma raça inferior, raça assim. Somos diferentes e não dá para se misturar com essa gente. Por mais que eles vão fazer, não adianta. Mas isso é algo que Mendelssohn e companhia não conseguiram fazer. Pouco que ele sabia, que justo na Alemanha vai começar a Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, onde que mesmo pessoas assimiladas, mesmo pessoas que fizeram uma plástica, consertaram o nariz e consertaram muita coisa para não aparecer judeu, o Hitler não popou. Por quê? É judeu. Mas Mendelssohn não sabia disso. Achou que ele vai resolver o problema, que todos vão ser o Mendelssohn. Depois veio
Geiger, eu acho que o nome dele é Geiger. De qualquer maneira, esse Geiger, e foi pior ainda. E assim, várias versões desse iluminismo, cada país tinha seu iluminismo, isso nós não vamos entrar em todos os detalhes, mas acharam que a reforma é a ideia, como resolver o assunto. Ideias do Mendelssohn. Judaísmo e modernidade, educação ampla, tolerância religiosa, equilíbrio, tradição, modernidade. Tradução do Tanakh, do Pentateuco, isso gerou controvérsias, uma obra importante. Ou seja, a tradução dele trouxe muita discussão, facilitou acesso à cultura. Ou seja, mas isso aqui trouxe aqui alguma coisa palpável aqui. Isso aqui é o Mendelssohn, estão entendendo? Agora, eu falei isso uma vez, contei isso para o Rabino Shammai, com quem que ele trabalha, falei, você segura isso na tua casa? Falei para ele, um dia vou precisar dar um discurso sobre isso, é bom para eu ter isso aqui, mas não vou estudar isso mais, prometo. Agora, e o segundo volume, agora, isso é isso. Pronto. O Chumash que vocês estão vendo aqui, que eu encontrei no bazar do Rabino David Weib. Aqui, de novo, se vamos parar, vamos ver o seguinte. O que tipo de pessoa temos aqui? Tem o nariz também, o nariz bem judaico. Se não me engano, o xadrez que está do lado, tudo mostrando o copo, um livro judaico. E as pessoas aqui, o cara já não está com barba, tá certo? Ou tem uma barba assim, bem alemã, não sei, para mostrar que tem alguma... Já tem uma certa modernidade aqui. Ideia do Mendelssohn. Ok. Então, isso aqui é alemão. Mas aqui, anota bem. Eles não estavam prontos ainda para ler alemão. Isso aqui é escrito em judaico, ou seja, usando o nosso alfabeto, mas as palavras. Por exemplo, aqui. Weil du das Stimme nicht gehorcht. Isso é alemão. Gehorcht significa, ou seja, eu entendo quando eu leio isso aqui, porque eu entendo um pouco de alemão, mas isso é uma tradução da Bíblia. Isso deixou os rabinos, os poucos ortodoxos que sobraram, horrorizados. Apesar que hoje, está certo, uma grande parte dos judeus acha que o Talmud foi dado em inglês. Está certo, usa ArtScroll, mas aqui tem outra coisa. É uma outra forma de traduzir, e a ideia de traduzir, eles sempre vão trazer algumas palavras em hebraico, vão traduzir em alemão, ou seja, ou vão trazer em inglês. É uma outra forma. Aqui simplesmente traduziu tudo em alemão. É uma outra coisa. Porque a ideia dele era simplesmente tirar as pessoas do Lashon HaKodesh, tirar eles do Yiddish com certeza, e mudar para cá. Ou seja, tudo era para trazer assimilação. Ok. Aqui passamos para a França. A França tinha a mesma loucura. Emancipação política e Revolução Francesa, a partir daqui, tem que dar para os judeus um pouco de conforto. Emancipação judaica, direitos civis aos judeus, Revolução Francesa, mudança histórica profunda. Ótimo. Isso, com o tempo, vamos ver se vamos chegar nisso, Napoleão e os judeus. Isso é um assunto que se encaixa aqui. Por quê? Sobre o Napoleão, que também era Napoleão Grande, e ele acreditou na sua grandeza, e usando a linguagem do Berlwein, ele diz o seguinte: ele teve muito sucesso em pouco tempo. E quando alguém tem muito sucesso em pouco tempo, isso é um convite para grandes problemas. Ele começou a acreditar que o mundo é dele.
ele lutou contra a Rússia e quase chegou até Moscou. Isso no movimento do Chabad é muito conhecido, essa briga do Napoleão com o Tsar da Rússia. Apesar que o Tsar da Rússia não era nenhum tzadik para judeus, ele era muito ruim. E para... Só me diga qualquer hora para eu... Oh, temos tempo. Temos mais 2 horas. Ok. O Tsar da Rússia, ele era muito ruim para os judeus. Muito ruim. Mas mesmo assim, o autor do Tânia, o líder do nosso movimento, lutou muito pelo Tsar da Rússia. E, de uma certa forma, isso também causou seu falecimento. Ele fugiu do Liadi, foi até Smolensk, desceu até embaixo da Rua Piena, onde que ele faleceu, passou o inverno fugindo. Naquele tempo, indo como cavalo e todo em volta daquele, um frio assim, não era um convite para uma vida longa. Mas, de qualquer jeito, para o Baal HaTanya, ele lutou muito que o Tsar da Rússia, que a gente reza pelo Tsar da Rússia. Muitos líderes judaicos eram muito contra. Acharam o Tsar muito ruim para nós, vamos rezar para Napoleão Bonaparte. Uma vez chegaram pessoas numa cidade grande, numa sinagoga, falaram, pedimos hoje para vocês mostrar lealdade para o Tsar, para vocês rezar para a saúde do Tsar. Que justo passou uma época que não estava bem de saúde. Ninguém estava afim. Até se levantou um judeu, falou, eu vou fazer a reza certa. E foi lá, e ele começou o seguinte, Lemake melachim gidolim, quem que mata os grandes reis, assim sua bondade seja a eternidade. Vai Yarog, para ele matar os grandes, ou seja, fez uma reza para ele ter um fim rápido. Mas a maioria dos judeus, principalmente aqueles, não sei se a maioria, aqueles que seguiram o autor do Tânia a favor do Tsar. E quais que foram as palavras que o Baal HaTanya falou? Anotam bem. Com Napoleão Bonaparte, a situação dos judeus vai melhorar muito, materialmente. Mas espiritualmente vai ser muito ruim. Preferimos ficar com o Tsar, onde que nossa situação materialmente é muito ruim, mas pelo menos podemos manter nossas tradições sem interferência. De novo temos a mesma discussão. A linha ortodoxa jamais que poderia aceitar essa linha reformista, porque eles cheiraram que isso vai trazer os maiores problemas, não somente na assimilação, mas em antissemitismo. E vimos o que aconteceu com o fim desse plano na Alemanha mesmo, com Hitler. Ele não poupou mesmo aqueles que entraram nesse movimento. A nossa continuidade, segundo a linha ortodoxa, é manter uma linha forte. Somos quem somos. A Torá é nossa guia. E nós não vamos abrir mão para se misturar, para pegar a educação laica, entrar nas universidades, assim diante. Napoleão foi tão longe. Ok. Grande Sanhedrin. O que é Sanhedrin? Napoleão, na sua loucura, decidiu que a hora de promover os judeus, imagina, mandou-lhes fazer o Sanhedrin. O Sanhedrin era 71 pessoas, mas ele decidiu, ele misturou isso aqui com Anshei Knesset Agdolá, da grande assembleia, e não sei quem deu para a informação, ele falou, eu vou fazer um Sanhedrin de 120 pessoas. Ele juntou 120 sábios. Entre eles eram reformistas, ortodoxos. Ele juntou todos os tipos de... fez uma grande assembleia. E quem era in charge? Quem que era? O líder era aqui, Rabino Yaakov Gesundheit. Ele era rabino da Varsóvia naquele tempo. Ele era quem precisava ser o presidente desse Sanhedrin do Napoleão.
ele estava contra da ideia, mas naquele tempo você não poderia sair abertamente contra Napoleão, por isso ele fez a reunião, mas ele cuidou que dessa reunião não sobra nada. Isso não foi difícil, porque segundo o humor do Rabino Berlwein, isso já era desde aquele tempo. Reunião rabínico não leva a nada. No fim, aquela reunião também terminou em pizza. Mas isso nos mostra qual que era a intenção dele. Discussão sobre identidade, aceitação como cidadãos franceses. Isso era uma novidade. Judeu, sob Napoleão, virou integração social, pressão para assimilação, mudança da identidade. Isso terminou para nós mal. De novo, a mesma história. Se abre as portas, você tem assimilação e depois se acaba com a religião. Desse jeito, nós temos Mendelssohn, nós temos Geiger. E nós vamos agora para o Rabino Samson Raphael Hirsch. Agora, Samson Raphael Hirsch, entre os judeus, ocupa um espaço super importante. Ele entendeu, na visão dele, a necessidade da hora. Não dá para manter os judeus mais nos guetos como cidadãos de segunda classe. Temos que aproveitar a abertura, mas ao mesmo tempo temos que fortalecer a religião. Nossas escolas têm que ser tanto que todo mundo vira uma mini Mendelssohn. Nós temos que educar as pessoas para eles poderem realmente equilibrar um com o outro. E hoje tem muitos judeus chamados jeques religiosos, que eles, jeques são alemães, que eles seguem a linha do Samson Raphael Hirsch, que fez vários livros super bonitos, é uma pessoa super religiosa, super dedicada, mas essa ideia que não dá para se trancar mais, temos que pegar o que o mundo nos oferece, mas tem que ser Torá e Gdolá junto. Torá e estudos ao mesmo tempo. Temos que se vestir não tanto com aquela roupa antiga, podemos se modernizar. O rabino não precisa ir com uma capa até o chão, pode vestir assim uma jaqueta e as coisas vão funcionar. Obviamente, os rabinos ortodoxos naquele tempo, junto com o Chabad, ou talvez principalmente o Chabad, não aceitaram a linha dele. Saíram contra, falaram, é super perigoso. Como tudo é uma ideia, é super perigoso. E assim o Reform foi indo, chegou nos Estados Unidos. Havia época, por exemplo, na cidade de Chicago, onde você tinha 40 sinagogas reformistas e 5 sinagogas, porque antes era tudo religioso, mas quando chegaram os reformistas, só fizeram uma propaganda da linha dele e eles ocupavam a sinagoga sozinhos. As pessoas passaram, porque é muito conveniente. Havia uma época nos Estados Unidos onde a reforma foi tão longe que eles avisaram, para nós não é mais sábado, é domingo. É domingo, acabou. Por que precisava ser diferente? No Temple Emmanuel, na Nova York, cada Erev Shabbat, 5:30. Serviço é 5:30. Não faz diferença se é Shabbat, se não é Shabbat, 5:30 hora, onde que a sinagoga, você entra lá, você não vê diferença aquela sinagoga como igreja. Tem alguém de órgão, música, homens e mulheres cantando junto, e por quê? Reformar. Mas, obviamente, cada ano eles têm menos e menos. Até que nos Estados Unidos, principalmente, chegaram à conclusão que não é mais reforma contra a ortodoxia. É reforma porque, se não é reforma, não vai ter judeu totalmente. Hoje, uma grande parte, aliás, a maior parte dos judeus dos Estados Unidos não são nem reformistas. Eles não querem saber de nada. Para eles, todo esse assunto não interessa.
chegarmos líderes, a maior parte deles falaram, olha gente, olha vocês religiosos, vocês ficam satisfeitos do serviço que nós fazemos, porque nós tiramos gente que são totalmente fora da religião, a gente tira eles, a gente leva eles para a nossa opção e depois salvamos eles. O que vocês estão reclamando? É interessante que tem várias cartas do nosso Rebbe para líderes reformistas, onde que ele pede para eles certas coisas, mas ele não ignora. Nos Estados Unidos tem hoje dois movimentos. O movimento de Rabino Soloveitchik, muito conhecido, gente boa, estudaram no Theravada, por exemplo, de Chaim Berlin, gente que conhece muito bem o Talmud, são muito religiosos, mas são todos profissionais, médicos, advogados, e são pessoas, grandes comerciantes, pessoas que são para Deus e para o mundo, como se diz. Era a linha de Rabino Soloveitchik. Os ortodoxos continuam com seu estilo antigo, tá certo? E à noite, de uma forma clandestina, pega um livro, alguma coisa, aprende como ler inglês, para depois fazer algum negócio. No fim, principalmente as mulheres é quem entende como usar o computador, e os homens são pessoas que têm a cabeça, que dão os eitzot, os conselhos. Mas isso é o mundo religioso atual. Durante meus viagens, eu, por alguns bons anos, tive o mérito de ser o rabino num cruzeiro. Porque quando vai um cruzeiro, você tem um grupo, vamos dizer, 100 pessoas religiosas, que tem uma cozinha, que cozinha kasher, e tem minyan 3 vezes por dia. E realmente é um ambiente muito bom. E eles precisam de um rabino. E não sei de onde que eles pegaram o meu endereço. Descobriram que eu sou um bom candidato. Realmente tentei uma vez. Obviamente, você vai num desses, você não precisa pagar nada, nem você nem tua esposa. Você tem um quarto de luxo, todo o serviço que normalmente pertence só às ricaças, ali você pode estar tudo. Mas o motivo que eu gostei não é por causa disso. Eu aprendi muito nessas viagens. Porque você encontra vários tipos de pessoas. E você aprende, ou seja, em primeiro lugar, eu vi o seguinte, o dia tem 24 horas. 1/3 vai para a comida, 8 horas. Mas isso não é brincadeira. As pessoas não param de comer. E cada refeição é 2 horas. E depois, no meio-dia, tem café. Depois, à noite, 11 horas. Então, no fim das pessoas, ali, o que era interessante, fiquei 1 ano no dia 17 do Tammuz. E a gente estava na Rússia, no St. Petersburg de hoje. Ali, à noite, é 1 hora. E o jejum era domingo de manhã, domingo. Ou seja, o jejum começa 2:30 da madrugada. Mas até 1:30 você pode comer. Assim que funciona. Por isso eu fiquei olhando o que vai ser no dia do Shabbat. Avisaram o seguinte, um schedule. Shabbat, o minyan vai começar 9 horas. De 7 até 9 é café da manhã. Mas não é qualquer café da manhã. É um café da manhã. Eu não vou entrar nos detalhes, mas no fim todo mundo fica lá 2 horas. E até chega um pouco atrasado para amanhã, porque é difícil para sair de uma mesa que daqui. No fim chega 11 horas, Kiddush. Tem um Kiddush, o melhor Kiddush que vocês podem imaginar, uma meia hora, 45 minutos. E todo mundo toma uma vodka, um whisky, e avisa que o almoço vai ser 1 hora. No fim, as pessoas não vão sair do Kiddush, já estão sentados lá, para ir onde? Eles continuam o Kiddush até lavam as mãos para Tilat Yadayim. Termina 3 horas. Avisaram que Minchá vai ser 7 horas,
mas 5h30 vai ter café e bolo e tudo que precisa. 8 horas, 7h30, Sudah Shlishit. 9h30, a refeição, janta da noite. E avisaram que já que no próximo dia tem que jejuar, 1h da madrugada vai ser servido um churrasco. Pessoas comeram até a última hora, 2h30, agora começa o jejum. No fim, as pessoas ficam comendo de manhã até a noite. Mas durante essas comidas sempre tem conversa. Essa é de uma linha, essa é de outra linha. Discute. Um fala não, Rabino Soloveitchik estava certo. Outro fala não, o Rebbe de Satmar estava certo. Outro fala não, Chaim Berlin estava certo. Cada um com sua linha. Não dá para se fechar. Olha que os religiosos. Eles acabam lá fechados no gueto deles. Que futuro que os filhos têm. Todos vão ser schnorrels. A vida não funciona assim. Tem que se adaptar para o mundo. Tem que ser um profissional. Tem que pegar uma educação certa. Hoje podemos. Não tem tanta assimilação. A Estados Unidos naquele tempo. Hoje já é diferente. Mas de qualquer jeito, temos que acostumar o que é. E depois você tem aqueles religiosos, até tem gente lá com tudo aquilo, que chama-se Andar do Estranho, fala, o que vocês estão falando? Você sabe o que vão ser vossos filhos? Sabe o que vão ser as futuras gerações? Não vai sobrar ninguém de vocês. Se abre para o mundo, principalmente o mundo com computadores, o mundo artificial intelligence não tinha naquele tempo, mas o mundo que cada um tem tudo que ele quer na sua mão, você acha que eles vão encontrar uma religião, vão pegar a religião, jogar por trás e vão esquecer de vocês. Vocês não vão nem poder conversar com os netos. Pensa para mim, um pouco de razão eles têm. Por outro lado, os outros também têm um pouco, né? Como que fica o negócio disso? Agora, se olharmos hoje em Israel, apesar que não ia dizer que tudo está ligado com esse assunto, mas se pegarmos o país, hoje você tem entre 25% e 30% que puxa para a ortodoxia. 70%, principalmente os russos que chegaram, não querem saber de nada disso. Não quero saber de nada disso. Se você pega uma cidade que nem São Paulo, hoje tem aqui em torno de 65 mil judeus, segundo a Federação. Se você soma todas as cadeiras que tem, em todas as sinagogas, incluindo a Sip e Shalom, você tem mais ou menos 25 mil cadeiras. E nem todos eles são cheios no Yom Kippur. Ou seja, 1/3 das pessoas só vem no Yom Kippur. A grande maioria, durante o ano, não quer nem saber de uma sinagoga, nem do reformista, nem de outro. Por quê? Foi feita uma abertura, que isso não é importante. Importante é outras coisas. A gente solucionar a nossa vida. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando nessas viagens. Como que nós vamos falar para um jovem de hoje? Abre mão de tudo que o mundo oferece hoje e fica com aquela capa preta que vai até o chão, se veste do jeito que está vestido. Aqui tem um rabino em São Paulo, aliás, é muito próximo a mim. Uma vez, tinha uma viagem de nossos rabinos para viajar para a Argentina, tinha uma conferência. Ele sentou do meu lado, e naquele tempo ainda tinha o boarding pass, não sei se existe isso hoje, existe? Tinha o boarding, que você precisa no avião escrever quem que é teu nome. Ele dá para me falar, Rabino, me ajuda aqui. Eu falei, você não sabe nem preencher? Tenho a mínima ideia. Não consigo, ele ainda ensina aqui no Yeshiva, ele não consegue escrever nenhuma palavra. Pensei para mim, será que hoje podemos educar pessoas para ser assim? Será que nossos filhos vão nos perdoar se nós vamos... Mas por outro, qual que tem que ser nosso approach perante esse mundo reformista? Obviamente, isso é uma conversa grande. Eu saí um pouco do contexto aqui. Isso é Sanhedrin do Napoleão. Judaísmo reformista, mudanças litúrgicas, adaptação à modernidade, nova forma de judaísmo, resposta ortodoxa, defesa da tradição, lideranças religiosas, resistência às mudanças. Ok, já vimos isso? Ok, aqui tem Rabino Yaakov Ettlinger
Isso Shamshon Raphael Hirsch. Isso é aquele que te falei que é a meio termo. Isso é Rebbe Akiva Eiger, o Hassam Sofer, que é o gênero dele, que é aqueles que lutaram demais contra reformistas. Não deixaram nem falar o nome, xingaram eles, amaldiçoaram eles, acharam que eles são a praga para o judaísmo. Estratégias ortodoxas, educação tradicional, produção intelectual, separação do reformismo. Pronto. Eu falei isso aqui, aquele um pouco mais brusco, mais tachos. Haskalah na Rússia, intervenção estatal, reformas educacionais, figura Lilienthal também é uma pessoa odiada do Chabad e do judaísmo naquelas áreas. Isso é o terceiro Rebbe do Chabad, resistência judaica, protestos e oposição, defesa da tradição, conflitos comunitários, impactos históricos, modernização, novos movimentos, assimilação crescente. Isso é algo escrito pelo seu terceiro Rebbe, modernidade versus tradição, desafio de equilíbrio, questão ainda atual. Obrigado. Agora eu quero terminar só uma linha, apesar que eu falei em volta e não usei muito conhecimento que tem aqui. Prefiro que cada um volte e leia isso aqui, porque eu quis facilitar isso para vocês demais, porque quando se fica muito nos detalhes, isso é um convite para todo mundo pegar um bom schluf, dormir bem aqui. Por isso, para poder ter um pouco de atenção, eu me dediquei na história de uma forma até um pouco com humor. Mas eu estava olhando o seguinte, o Rebbe chegou e realmente fez uma grande diferença. O Reform diz o seguinte, se junta com nós, vem no Shalom, você não precisa fazer nada. Nada disso é importante. Importante é o social, identificar com nós, acredita em Israel, assim diante. Mas você pode se vestir do jeito que você quer, você pode casar do jeito que você quer, não vou entrar nos detalhes, mas de qualquer maneira, tudo funciona por aqui. Religião não é importante para nós. Para nós é importante o fato que você faz parte do nosso grupo e acabou. Quem quer fazer uma conversão só precisa declarar que ele quer ser judeu, já está resolvido. Não precisa estudar, não precisa nada. Facilitou. E realmente, se entra na sinagoga do Shalom, tem gente. Porque é uma proposta interessante. Você tem uma sinagoga aqui, com todo o respeito da Rabino Dishi, se alguém chega de carro para a sinagoga dele, não entra. Não entra. Se alguém não pratica, e é óbvio que ele não pratica, não faz parte daquela comunidade, nem entra para visitar. A ligação deles como reformista, não tem. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem nada. Chegou o Rebbe, eu acho, apesar que eu não vi isso escrito, isso aqui é a minha interpretação, não sei se é correto ou não, mas chegou o Rebbe e falou o seguinte, a nossa casa está aberta para todos. Mas nós não vamos mudar as leis. Não é que para chegar aqui com carro do Shabbat, a Torá permite. Não, a Torá não permite. Mas tem uma coisa. Você não está pronto para isso ainda? Não esquenta. Vem hoje. Nós vamos fazer um bom trabalho e tentar cada vez te fazer melhor. Durante o tempo que você está passando esse processo, você é convidado, você faz parte de nós. A gente te ama. O que sai disso? Você consegue outreach, você consegue aproximar, você não precisa fugir de uma reformista. Você tem que falar para você, sabe o que? Eu não acredito na tua linha. Não acredita que a Torá para ser mudada. Mas isso não significa que você tem que aceitar tudo de uma vez. Vai devagar. Se quer rezar sexta-feira, se quer colocar tefilim uma vez, coloca uma vez. Pronto. Amanhã você não quer mais, não tem paciência. Quem sabe, semana que vem você volta. E com o tempo, uma mitzvah atrás da outra, a pessoa se junta de uma forma correta. Uma coisa é para tirar, vamos dizer o seguinte, as bases, outra é aproximar as pessoas para aquilo que é o certo. E para terminar com a piada do Dubno Magid, e depois termina hoje.
O Dubna Magid falou uma vez sobre esse assunto o seguinte. Chegou alguém para seu amigo e falou o seguinte, você sabe, eu estou fazendo uma festa amanhã, você pode me emprestar alguns garfos? Falou, pois não, quanto você precisa? 6? Aqui você tem 6. Chega a hora de devolver, ele devolve 12. Perguntou, por que é isso? Te deu 6, por que você me dá de 12? Você não sabe como que as coisas funcionam. Deu cria, e de 6 virou 12. Falou, esse cara é bexiga, ele quer me dar 12, vou pegar 12. Próxima vez, ele pediu 6 copos. Chega a hora de devolver, ele devolve 12 copos. Certo dia, ele fala, sabe o seguinte, você tem 2 candelabros de prata pura. Poderia me emprestar? Falei, claro, te empresto. O que o homem pensou? Que ele vai receber 4 em vez de 2. Isso virou norma. Chega a hora de devolver, ele chega, você pode me devolver os 2 candelabros? Ele falou, morreram. Falei, o que é isso, morreram? Já viu uma coisa? Olha, quando era a hora dos garfos e os copos da cria, você acreditou na história. Se acredita que da cria pode morrer também. Desse jeito, esquece, você não vai receber nada de volta. Isso ele usou quando se trata de religião. Na hora que você começa a mudar as regras, você fica sem nada. Absolutamente sem nada. Não mudar as regras. Você tem que ter paciência. Aproxima as pessoas para aquilo que é verdade. Não estão prontos totalmente. Aceita aquilo que estão prontos. E espera com paciência. Hashem vai ajudar, Deus vai ajudar. Eles vão ver a beleza da religião, vão se aproximar. Mas não derruba a religião. Não faz uma religião algo que pode negociar, porque é a palavra de Deus. Boa noite para todos. Concorda? Sim.